Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente do nosso curso, hein? Tá no final, tá acabando. Tema hoje, gente, continuando a nossa aula aí de nossa matéria aí do Sistema Tributário Nacional, nós iremos falar um pouquinho, tá? Só para a gente entender sobre a administração tributária. Lembra que nós conversamos na aula passada que a arrecadação de tributos por parte do Estado, ela é essencialmente importante. Sem esta arrecadação, o Estado não funciona, a máquina pública não funciona. O Estado para, não consegue pagar servidor, não consegue prestar serviços essenciais. Então, esta arrecadação ela é necessária. O que se discute hoje em dia é o tamanho do Estado, até onde ele tem que atuar, né? Quais são os serviços que ele deveria oferecer, porque a arrecadação de fato é grande, mas a conta da prestação dos serviços não é a ideal, nós sabemos, né? Embora nós paguemos muitos tributos, a contraprestação em regra do Estado, no que tange aos serviços essenciais, educação, segurança, saúde, não é das melhores, tá bom? Mas, como eu disse para vocês, esta arrecadação é essencial. Sem ela, o Estado não sobrevive, a máquina pública trava. E por esta arrecadação ser essencial, existe toda uma esfera administrativa tributária por parte do Estado, certo? Para que essa arrecadação de fato seja efetiva, é muito importante que o Estado a administre da maneira correta, de maneira eficiente. Tá? Então, quando nós falamos em administração tributária, nós dizemos que a administração tributária ela está ligada à atividade financeira do Estado. Ela trata da receita tributária, ela trata da arrecadação tributária do Estado. E cada ente político, gente, possui lá o seu órgão fiscalizador, o seu órgão administrativo que cuida da parte tributária. No município tem um órgão específico, tem lá os funcionários específicos que cuidam da parte referente à receita tributária. No estado a mesma coisa, na esfera da União também temos a Receita Federal. Tá certo? É importante. Cada ente público, ente político pertencente ao direito público direto, o ente público da administração pública direta, ele possui lá uma repercussão específica referente à administração tributária, com seus fiscais, com seus servidores que atuam especificamente na área da administração tributária. E o que essa administração tributária faz em si, gente? Ela acompanha, ela controla, ela fiscaliza o cumprimento das normas tributárias. Então, a administração tributária, que cada ente político, cada membro da administração pública direta possui, o que eles fazem? O que essa administração pública tributária faz? Ela acompanha, ela controla, ela fiscaliza se as normas tributárias estão sendo cumpridas. Se o contribuinte está pagando, o sujeito passivo da contribuição tributária está pagando corretamente um tributo. Por isso que existe o fiscal. Tá certo? Então, quando nós falamos em administração tributária, nós vamos pensar nesse todo, nesta parte financeira, ligada à parte financeira do Estado. Tá? Nós vamos pensar no controle, no acompanhamento, na fiscalização de todas as normas tributárias. Tá? Lembrando que eventual descumprimento dessas normas podem gerar medidas coercitivas do Estado, ações executivas, penhora de bens, bloqueio de contas. Nós falamos na aula passada das garantias e dos privilégios do crédito tributário. Porque a arrecadação
tributária, ela é essencial para o funcionamento do Estado. Com isso, nós podemos listar um conjunto de características praticadas por essa administração tributária. A primeira delas, gente, que é a verificação do cumprimento das obrigações tributárias. Se nós, contribuintes, sujeitos passivos da obrigação tributária, estamos cumprindo com as obrigações tributárias, pagando os tributos, declarando o que tem que ser pago da maneira correta, expedindo os documentos que são necessários, nota fiscal, relatando através de livros, hoje é tudo mais informatizado, toda essa parte que envolve essa relação tributária entre o contribuinte, o sujeito passivo da obrigação tributária, e o sujeito ativo da obrigação tributária. Um outro procedimento adotado pela administração tributária é a adoção de medidas necessárias para obrigar o sujeito passivo da obrigação tributária a cumprir essa obrigação. Ela pode impor, nós falamos das garantias, após a inscrição desses débitos tributários na dívida ativa, o sujeito ativo da obrigação vai lá e executa o sujeito passivo em caso de inadimplemento. Ela inscreve esse sujeito passivo inadimplente na dívida ativa. Ele fica proibido de contratar com a administração pública, por exemplo. Provavelmente ele não consiga crédito num banco. Uma outra adoção de medida que pode obrigar o contribuinte a cumprir essa obrigação tributária é a fiscalização, a imposição de multas, certo? E uma outra possibilidade aí de obrigações oriundas da administração tributária é a homologação dos correspondentes créditos tributários. Lembra? Para que surja o crédito tributário é necessário existir a constituição de 3 fatores: a lei, o fato gerador e o lançamento. A lei, se a medida tributável está prevista em lei. O fato gerador é uma atividade do mundo real que gera a possibilidade da cobrança de um tributo. E o lançamento, onde se é decidido o valor do tributo que será pago, o sujeito passivo da obrigação. A administração pública, ela homologa esse crédito tributário. Inclusive no que tange a sua quitação. Tá certo? Em regra, gente, em resumo, a administração tributária, ela vai fiscalizar os contribuintes, fiscalizar num âmbito geral, fiscalizar, cobrar, ela vai tomar todas essas medidas administrativas que possam possibilitar o sujeito ativo da obrigação de pleitear em juízo o pagamento desse débito tributário. Então, ela vai fiscalizar os contribuintes e vai inscrever na dívida ativa esses contribuintes. Vamos entender o seguinte, essa situação da dívida ativa. Quando eu particular, fico devendo na praça aí que não seja tributo, o meu nome não vai para o SPC? Quando você deixa de pagar um tributo, o seu nome vai ficar inscrito na dívida ativa. Em regra, os devedores, os sujeitos passivos que encontram-se com o nome inscrito na dívida ativa, por exemplo, eles não podem contratar com a administração pública. Pensa numa empresa que quer participar de licitações. Uma das obrigações para ela participar dessa licitação é a apresentação de uma certidão negativa de débito fiscal. Então, ela não pode estar com seu nome inscrito na dívida ativa, ela não pode estar devendo tributo. Resumindo, então, o que a administração faz? O que a administração tributária faz? Ela fiscaliza, gente. Certo? E a fiscalização também nós podemos definir ela em alguns pontos. Ela é muito importante para a constituição do crédito tributário.
O fiscal vai lá e verifica se o que está sendo declarado pelo contribuinte, por exemplo, está correto, para que o crédito tributário possa ser gerado no valor correto, para que o tributo cobrado seja o valor correto, a fim de verificar se o valor que foi lançado para gerar esse crédito é correto. Mesmo em caso de isenções ou imunidades tributárias, é necessário ocorrer a fiscalização pública, a fiscalização pelo sujeito ativo da obrigação tributária. Tá bom? Assim, o CTN, ele traz algumas possibilidades no que tange a fiscalização por parte do sujeito ativo da obrigação tributária. Tá? Uma delas está prevista no artigo 195. O artigo 195 ele exclui qualquer limitação legislativa que impeça a administração tributária de fiscalizar o sujeito passivo da obrigação, de fiscalizar mercadorias, de examinar mercadorias, livros caixas, arquivos, documentos, sejam eles em papel ou digitais, notas fiscais, qualquer legislação que limite a fiscalização da administração tributária, ela não se aplica no caso de cobrança de tributos, no caso da fiscalização referente às obrigações tributárias, tá certo? Já o artigo 196, ele diz o seguinte, que no ato da fiscalização, o fiscal ele é obrigado a lavrar um auto chamado TIF, que é o termo de início da fiscalização. Neste termo de início da fiscalização vão constar todos os requisitos necessários para a formação desse auto de infração, para esse auto de fiscalização. Data, hora, minutos, o que está sendo fiscalizado, depois vai ter a conclusão. Este TIF é muito importante. Termo de início de fiscalização. Já o 197, a gente vai voltar um pouquinho no que nós falamos das garantias do crédito tributário, que são as maneiras que o sujeito ativo da obrigação tributária tem de receber esse crédito tributário, de obrigar o sujeito passivo da obrigação tributária a pagar o que ele deve, a pagar o tributo que ele deve. O que diz o artigo 197? Mediante intimação, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios, atividades de terceiros no que tange essa obrigação tributária. Quem é obrigado a prestar essas informações? Os tabeliães, os bancos, as empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros, os inventariantes, os síndicos. Então, o cara que deve imposto, que deve tributo, tá? Ele pode ter a sua vida defasada no que tange a parte de bens, móveis, imóveis, rendas, a fim de garantir a quitação e o pagamento deste débito tributário. Show de bola? Tem outros artigos lá, pessoal, mas aí é no que tange a divulgação de dados, a permuta de informações, troca de informações entre estados, uniões, entre estados e a União, tá? No nosso material, eu expliquei um pouquinho sobre isso. Vocês baixem essa matéria, esse material em PDF lá na plataforma Teams nos arquivos e deem uma lida, tá? O que a gente tem que guardar aqui é a estrutura da administração tributária, por que ela existe, o que ela faz, tá certo? E por que existe uma estrutura específica para a administração tributária? Porque a arrecadação de tributo é primordial para a administração pública. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.